Olá, meus queridos! Ter 100% em Bitcoin é burrice? Será que é viável você ter 100% do seu patrimônio em uma única moeda que ainda não se provou no tempo em relação a nada? A única coisa que o Bitcoin provou é que ele tem uma forte criptografia. Mas se você tem 100% do seu patrimônio em Bitcoin, eu vou te provar aqui nesse vídeo que é uma das piores escolhas que você está fazendo. Eu sou Bruno Rodrigues, especialista em investimento desde 2022 e te convido a deixar o like neste canal para que o YouTube distribua o meu vídeo de uma forma mais orgânica. Então, se você gosta de investimento, se você quer aprender a investir melhor o seu dinheiro, já se inscreve aqui no canal, ative as notificações que você vai ficar por dentro de todas as notícias da bolsa, inclusive sobre Bitcoin. Então, sem mais enrolações, vamos falar aqui do que você veio para assistir. Fazer investimentos é diferente de especular, tá? Diferente de fazer day trade, de swing trade. Fazer investimento é você pegar, analisar uma empresa, analisar um ativo e, de fato, isso daqui tem um fundamento, eu vou investir nisso daqui. É exatamente da maneira que um investidor faz, ok? E agora eu te pergunto, quando você pensa em ter Bitcoin na sua carteira, o que você de fato está analisando para que você compre o Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda? Eu fico extremamente preocupado quando eu vejo uma pessoa comprando Bitcoin demasiadamente, tendo 50, 80, 100% do patrimônio em Bitcoin, achando que o mundo vai acabar, que o real, o governo vai, a inflação que o governo divulga não é real, que não, o dólar agora acabou e vai acontecer guerra, vou ter meu patrimônio em Bitcoin. Eu fico preocupadíssimo, principalmente quando a pessoa não tem uma reserva de emergência e quer comprar Bitcoin. Isso daí é uma loucura, galera. E se você não sabe o que é uma reserva de emergência, tem um vídeo aqui no canal que eu te explico o que é e como você monta a sua. E eu vou te falar aqui o porquê que eu acho que é uma loucura essas pessoas comprarem demasiadamente criptomoeda. Primeiro, todos falam que o Bitcoin é uma reserva de valor, que é descentralizado, que o governo não tem controle. E, bom, de fato, duas coisas são verdadeiras. Ele é descentralizado e o governo não consegue controlar ela, não consegue, então, imprimir mais Bitcoins. Mas é um fato que o Bitcoin ainda não é uma reserva de emergência e muito menos uma reserva de valor. E eu vou levantar aqui com você a primeira questão do porquê o Bitcoin não é uma reserva de valor. Primeiro, o Bitcoin ele é extremamente sensível e tem uma extrema volatilidade, uma das maiores do mercado, tá, pessoal? Para vocês terem uma ideia, eu abri aqui o Bitcoin para vocês verem a volatilidade desse ativo. A gente consegue observar nos últimos 5 dias aqui, o sobe e desce que o Bitcoin tem. Quando a gente coloca em um mês, sobe e desce também da mesma forma. Nos últimos 6 meses aqui, um sobe e desce. Último ano, os últimos 5 anos, a máxima histórica. Olha isso aqui, quanta volatilidade tem. Isso daqui não é uma reserva de valor, exatamente por isso que você está vendo a grande volatilidade. Se você verificar aqui, de um dia para o outro, de um mês, a gente está falando do dia 26 de fevereiro a dia 5 de março, o Bitcoin subiu 8%. Quando a gente vai ver aqui do dia 5 de março para o dia 9 de março, a gente está falando ali de 4 dias, 8% de queda. O Bitcoin demorou ali do dia 26 ao dia 5, demorou mais ou menos ali 10, 15 dias para subir 8 e demorou apenas 4 dias para cair os mesmos 8%. Quando a gente vê aqui nos últimos 6 meses, o Bitcoin tem uma queda de 36%. Então é um ativo extremamente volátil. E eu quero dar de exemplo aqui o que aconteceria se você tivesse uma grande fatia do seu patrimônio em Bitcoin. Bom, eu vou te dar um exemplo aqui de como que o seu patrimônio agiria em um cenário como o que a gente acabou de ver ali no gráfico. Suponhamos um cenário em que uma pessoa tem um patrimônio de 50 mil reais, 60% do patrimônio está alocado em Bitcoin, que no caso é 30 mil reais, e 40% está alocado em ações, fundo e demais títulos. Hoje, então, se você tem 30 mil reais e o Bitcoin sofre uma queda de 45% do seu valor, a gente está falando aqui que de 30 mil reais que você tinha em Bitcoin virou 16 mil reais, totalizando aqui um patrimônio total de 36.500 reais. Olha para vocês verem. Você tinha 50 mil reais, você acreditou que o Bitcoin era mil maravilha e colocou 60% do seu patrimônio. Do dia para a noite o Bitcoin cai 45%, os 30 mil reais que você tinha, que você poderia ter alocado de uma forma mais inteligente, viraram 16.500 reais. Aí você pega os 20 mil reais que você diversificou comprando ação, título, e soma com o valor hoje de Bitcoin que você tem, os 16 mil, você tem um patrimônio de 36.500 reais.
Você do dia para noite, nada, perdeu R$14.500. Olha que loucura. E vou mais adiante, viu? Se você teve uma queda de 45%, para você recuperar os mesmos R$30.000 que você tinha antes, você precisa de uma alta de 82%. Então, não é que se o Bitcoin cair 45% e amanhã, para você ter o mesmo patrimônio, precisa subir 45%. Errado. Se ele cai 45%, precisa subir 82% para você recuperar o patrimônio que você tinha. E vou te dar o exemplo aqui na calculadora para você ver que eu não estou mentindo. Então, você tem R$30.000. Do dia para a noite, caiu 45% na cotação do Bitcoin. Você ficou com um patrimônio de R$16.500. Para voltar nos mesmos 30 mil, então, você teria que ter uma valorização. Vamos lá, 16.500 mais 82% de valorização. Pronto, provei. Você teria que ter uma valorização ainda maior do que a queda que você teve. Ah, mas Bruno, você está num cenário muito pessimista, cara. 45% de queda. Vamos lá, vamos ver aqui se eu estou num cenário muito pessimista. Se você tivesse comprado aqui, no dia 27 de outubro de 2025, a 22 de novembro, em menos de um mês, você poderia ter perco 26% de patrimônio. Vamos aqui em um ano? Se você tivesse comprado o Bitcoin no dia 10 de outubro e tivesse ficado até 21 de novembro, você teria perdido 30%. Então, viu que o Bitcoin é extremamente volátil e que se você tiver uma grande parte do seu patrimônio, você está correndo esse perigo aqui de perder muito rápido o seu dinheiro. E essa volatilidade toda se dá pelo fato de que o Bitcoin, ele não é visto ainda de fato como uma reserva de emergência. Muitas pessoas utilizam ele para especular, para ganhar na valorização, para ganhar numa queda, e toda vez que acontece uma guerra ou algum bilionário fala que o Bitcoin não presta, que não vai aceitar mais o Bitcoin como uma moeda de troca, o Bitcoin cai na hora, porque as pessoas começam a vender por medo. Pô, explodiu a guerra, e agora o que eu vou fazer? Vou comprar ouro. Não, a guerra afetou aqui o Brasil, o que eu vou fazer? Vou comprar dólar. Então, o que essas pessoas fazem? Elas vendem o Bitcoin para comprar outro tipo de ativo. Todo dia temos as notícias que afetam diretamente a essa moeda. Então, vamos lá. As pessoas hoje tá super estressada, tá com incerteza do que vai acontecer com o mundo, com essas guerras que estão acontecendo lá no Oriente Médio. Elas decidem vender o Bitcoin. Aí o Bitcoin começa a cair. Começa a cair. E bom, sem contar ainda que existem diversos fundos de investimento que compram o Bitcoin. Então você, como uma pessoa, não precisa ir lá comprar o Bitcoin direto. Você pode comprar um fundo de investimento que compra Bitcoin. Então, no cenário onde as pessoas estão vendendo Bitcoin, o Bitcoin está caindo muito, as pessoas que têm esses fundos, vê os fundos performando mal, ou de uma semana para outra o fundo perdeu 8% de seu valor porque o Bitcoin está caindo. O que essas pessoas fazem? Tá maluco, eu vou sair desse fundo aqui. Elas começam a vender as cotas dos fundos. E os fundos, obrigatoriamente, eles têm que vender o Bitcoin, né? Que é o ativo que eles têm dentro da sua carteira para poder pagar o investidor. E a hora que esses fundos pegam e vendem Bitcoin no mercado, faz com que a queda seja ainda mais acentuada. E você pode me perguntar agora, Bruno, mas tá, se o Bitcoin não é uma reserva de valor, o que seria uma reserva de valor? E eu desse lado te falo, é algo sem volatilidade, é algo seguro e aceito pelo mundo inteiro. No caso, a aceitação global que a gente tem hoje é o ouro, que é aceitado por diversos bancos centrais, por governos. Quem não quer fazer negócio com ouro? Já o Bitcoin não tem essa mesma aceitação global. Tem bancos que não aceitam, tem governos. Vou mostrar aqui para vocês o gráfico do ouro. O Bitcoin ele existe desde 2009. Já o ouro, a gente consegue ver aqui, ó, ele tem cotações desde 1833. Então o ouro, como a gente consegue ver aqui, ó, ele anda muito em linha reta, ele também tem alguns picos de valorização, mas em si, ao longo do tempo, ele mostrou, ó, como você está vendo no gráfico, como uma reserva de valor, onde você vai comprar, não vai ter volatilidade. O ouro, toda vez que tem inflação, tem alguma coisa, ele tende a se valorizar, porque as pessoas correm direto para ele como uma reserva. E a gente pode ver aqui, ó, de 2022 até 2026, olha o tanto que subiu aqui o valor do ouro. Hoje ele está cotado a R$ 5.023 a onça. Então o ouro ele tem menos volatilidade, ele é utilizado desde os primórdios da humanidade, e você pode pegar toda a civilização que já passou nesse mundo aqui, eles utilizavam o ouro, desde joia, desde mesmo como um tesouro, como uma moeda de troca. E vamos no exemplo aqui, se você chegar numa cidade do interior hoje, querendo comprar uma pizza com Bitcoin, bem provavelmente o dono da pizzaria vai mandar você ir para sua casa, ou vai perguntar se isso passa no débito ou no crédito. Agora, chega lá em Chique Bahia com um pedacinho de ouro e tenta comprar a mesma pizza. Bem provavelmente ele vai querer comprar, ele vai querer fazer a troca sim. O que eu quero dizer aqui com esse exemplo?
é que o Bitcoin, poucas pessoas têm conhecimento de como a moeda funciona, para que ela serve, e assim, ela não tem uma adoção mundial hoje, né? O ouro, ele é físico, algo palpável, então você pode comprar através de joia, o ouro mesmo em si você consegue comprar. Por exemplo, hoje você consegue comprar ouro através da internet, ou também você pode se expor à cotação do ouro através de um ETF, né? Que é um fundo que é indexado à cotação do ouro. Então, se o ouro sobe ou se o ouro desce, aquele ETF vai acompanhar a cotação. Agora vamos aqui entrar numa questão que todo mundo fala. O Bitcoin é descentralizado, meu jovem. O Bitcoin não tem controle do governo, não é algo inflacionário. É verdade. O governo ele não consegue imprimir mais Bitcoin, o governo não consegue controlar o Bitcoin e falar assim, ó, do dia para noite você não vai transacionar, porque essa moeda você consegue comprar pela internet. Mas deixa eu ler aqui algumas notícias, tá? Que muitas pessoas esquecem na hora de comentar sobre o mesmo. Secretário de Haddad confirma plano de taxar criptomoedas. Governo elimina faixa isenta e aumenta a taxação de criptomoedas. A qualquer momento, o governo pode taxar as empresas em que você está utilizando para comprar e vender o próprio Bitcoin. Então, do dia da noite, o governo vai falar assim, ó, agora as empresas que fazem o serviço de compra e venda da moeda têm que pagar em nome da democracia uma taxinha básica de 25%, porque isso é para proteger a soberania nacional e a nossa moeda. Ou, além do mais, que já foi ali comentado com o governo, que o Bitcoin realmente é uma moeda, então em nome da nossa democracia, temos que colocar o IOF, né, que é o Imposto sobre Transações Financeiras. É difícil essas notícias. Nem todos os mecanismos, blockchain, tudo faz com que essa moeda escape aí de uma possível regularização do governo. O Bitcoin, ele é um bebezinho. E hoje, por exemplo, ó, 2026, ele estaria fazendo exatamente 18 anos. Se ele fosse uma pessoa, ele já estaria pagando imposto aqui no Brasil. Bruno, então eu não devo ter Bitcoin? É isso que você está falando? Não é isso que eu estou falando. E sim, você pode ter Bitcoin na sua carteira, você pode ter essas criptomoedas, mas numa proporção menor. Eu diria algo entre 2% para quem é muito conservador e para quem assim é mais moderado, mais arrojado, ter 5%, sim, sendo, nossa senhora, muito arrojado, 10% do seu patrimônio. Porque caso aconteça de realmente aquilo ali ser sólido, realmente mudar o mercado, a maneira com que o mercado enxerga ela, e a gente aproveitar esse hype, esse boom que vai dar. Por um outro lado também, né, a gente tendo uma pequena fatia da carteira, qualquer coisa que aconteça, se amanhã deixa de existir criptomoeda ou não, a queda que acontecer lá vai ser mínima na nossa carteira. E eu vou te mostrar aqui, ó. No primeiro cenário, então, eu te mostrei que se você ter 60% da sua carteira em criptomoeda, uma queda relevante, né, uma queda brusca, faz com que seu patrimônio ali caia para quase metade. Por um outro lado, ter uma pequena fatia pode fazer com que você se beneficie e também com que você se proteja da volatilidade. Bom, no mesmo exemplo que a gente deu lá anteriormente, com um patrimônio de 50 mil reais, em vez de você colocar 60, 30, 40%, a gente vai fazer a alocação máxima que a gente pode fazer no Bitcoin, 10% do nosso patrimônio. E 10% no caso é 5 mil reais. Tá vendo que a gente conseguiu expor 10% do nosso patrimônio em um ativo que é especulativo no momento, e esses 10% não é uma fatia enorme, e isso vai nos ajudar. Olha aqui para vocês verem. Se o Bitcoin chegar a cair 45% hoje do valor, se você tivesse 5 mil reais investido nele, o seu patrimônio diminuiria para 2.750 reais alocado no Bitcoin. No total do seu patrimônio, você teria 47.750. Viu que aquela queda de 45% diminuiu o nosso patrimônio? Sim, mas bem pouquinho, né? Não afetando o global do que a gente tem. Já se o Bitcoin se valorizasse 45% e a gente tendo 5 mil reais nele, a gente está falando que a gente teria, depois da valorização, 7.250 reais, dando um patrimônio total de 52.200 reais. Olha para vocês verem aqui que uma queda brusca com patrimônio alocado pequenininho faz com que a gente não sinta tanta dor, mas uma alta relevante de 45% fazeria com que a gente tivesse já um ganho bem expressivo. Então, se eu fosse você, eu teria uma porcentagem pequena em Bitcoin, até para a gente não ficar fora disso, e tomaria mais cuidado com o seu patrimônio. Bom, se você assistiu até aqui, eu espero que eu tenha conseguido explicar para você o que é o Bitcoin. E deixa aqui nos comentários, Bitcoin morreu, para a gente confundir as outras pessoas que estão entrando agora no vídeo. Eu sou o Bruno Rodrigues e te vejo até o próximo. Um beijo!